Olhar! Tá, então bora. Mais um vídeo do Craven the Raven. Jogador acha que D&D é terapia e traumatiza mexe. Oxê, como assim? Oxi. Senhoras e senhores, hoje teremos mais historinhas cabeludas de RPG de jogadores muito peraltas aprontando altas Bora. confusões. As histórias de hoje são bem longas, então vou deixar para dar minhas considerações finais no final Os delas. caras tão com muito Jogadora problema. mistura personagem com jogador, tenta destruir a campanha, vai Um player meu me traumatizou. Como, caralho? D&D é uma desgraça, nunca joguei. Pior que eu também não joguei D&D não. É porque eu jogo Tormenta. D&D, o povo só fala que Tormenta é uma simplificação de D&D. Aí, pode dizer que eu não joguei D&D, eu joguei Baldur's Gate. Baldur's Gate é D&D. embora quando não funciona e destrói uma amizade que sequer é invador. Deixa pra dar minhas considerações finais no final delas. Jogadora mistura personagem com jogador, tenta destruir a campanha, vai embora quando não funciona e destrói uma amizade que sequer a envolvia. É o quê? Não entendi nada, mas vamos. A campanha era um homebrew sci-fi de clima mais leve, mesmo com a praga tendo acabado de aparecer. E na maioria era meio bobinha, mesmo com os riscos no jogo. Pense em uma mistura de 2001, Odisseia no Espaço e o primeiro Homens de Preto. Jogadores: Lester. Infelizmente não fica o jogo todo por causa de problemas de horário, mas ainda é relevante para a história. Jogou com um patrulheiro do parque idoso chamado Lois, buscando por sua neta desaparecida. Legal, mas meio mal-humorado. Penny, jogando com uma fazendeira, Gomer, genuinamente gentil e legal na vida real. Ada, a jogadora problema, Vixe, lá vem. jogando com um ex-militar volátil chamado Leon, que foi vítima de um experimento de uma bioarma que era altamente contagiosa se não tratada e estava matando ele lentamente. Tá, pô. É o Leon do Resident Evil 4, né? Quando ele fica doente lá e tal. Samwise, jogando com o personagem de tecnologia Quando ele é infectado. Porra, me deu uma vontade de jogar um Resident Evil esse final de semana. Pena que meu PC lá da casa de mãe não roda. Zeus, um cara normal, mas meio provocador. Eu era o DM e fiz um NPC bem presente, o Alf, o qual eu até esquecia se era para ele estar na sala com a party ou não. O jogo começou até que bem, com uma mensagem vinda do espaço em código Morse, que foi traduzido para binário e a partir daí traduzido em coordenadas de mapa, que direcionaram eles para um parque onde um monolito de pedra gigante havia caído do espaço. Era nesse parque onde estava uma réplica de aço do monolito da Odisseia no Espaço, que foi o que inspirou a campanha, e eu esperei a resposta deles. Pra tu ter ideia, esse player era mestre de uma mesa do Velho Oeste e no final, sabe o que ele fez? Ele fez o final boss ser imortal e o NPC dele era o único que podia matar o boss, resumindo. TPK e o NPC virou um deus. Não, tá, então o mestre aí realmente foi um fila da puta, o mestre, né? Aí que tá, pô, mas o mestre era novato. Isso é uma problemática de mestre principiante, tá ligado? De querer que a rapaziada seja conduzida à sua história. Ah, eu quero deixar rolar minha história. É praticamente um filme que você faz parte do filme, mas que você não consegue alterar e sair. Ele já era veterano? Ah, pois. Zeus e Gomer descobriram como ativar o monolito, enquanto Leon ficou de Quando eu comecei a mestrar, eu tinha um pouquinho disso, tá ligado? Eu não vou mentir. Eu tinha um pouquinho disso. Hoje ainda é meio assim. Aí, às vezes, a rapaziada pode achar que eu sou muito severo. Mas hoje em dia não é necessariamente assim, tá ligado? Qual é o meu erro como mestre? Eu não consigo não criar as coisas tudo antes. É o que eu tava falando, tá ligado? Me pediram pra mestrar uma campanha agora, esse final de semana. Uns amigos meus. Eu falei, beleza. Vou mestrar. Vou fazer algo muito só da minha cabeça. Pensei. Aí já. Então, falei, não, vai ser só. A gente só vai jogar o dado D6 pra saber a dificuldade. A dificuldade vai variar de 1 a 6. E vai ser isso aí. Aí eu já inventei um sistema, já inventei mapa, já inventei a cidade todinha, já inventei classes, já inventei as raças. Já, inclusive, hoje eu comecei a fazer o bestiário. Eu já- é isso que eu tô falando, tá ligado? Eu falei, vou criar um negócio besta, básico, e tô criando um universo todinho do zero. guarda com uma arma e uma maleta para caso as coisas ficassem perigosas. Uma escolha estranha, tendo em vista que a sessão zero que tivemos na semana anterior Nisso a gente não teve nem a primeira campanha, nem sei se vai ter, porque já começaram a dizer aqui, ai, eu vou ter que ir num casamento e não sei o que mais lá. Aí, tá ligado? Falaram assim, ei, Leozinho, acho que não vai rolar nesse final de semana não, porque dois dos jogadores vão num casamento e não sei o quê.
Mas é isso aí, mano. Léo, você leu o mangá de... Não, acho que vou deixar pra semana que vem. Não quero ler, não. Minha cabeça tá doendo. Por onde eu expliquei o cenário. Mas eu aprecio ele não querendo fazer metagame e ficar com. O meu personagem provavelmente faria isso de um jeito Tá na 7ª campanha e já tá durando. mais sutil. Alf se apresenta. Sua espécie é uma forma de vida. Deixa eu dar uma voltada que eu prestei atenção, não. O personagem provavelmente faria isso de um jeito mais sutil. Alf se apresenta. Sua espécie é uma forma de vida baseada em luz e energia. E também apresenta seu problema, perguntando sobre a mensagem direcionada aos habitantes da Terra para que o ajudem em sua busca. O mundo e a espécie dele estão ameaçadas por uma versão corrupta e extremamente violenta deles mesmos. E a espécie dele esqueceu há muito tempo como é ter guerra, mesmo que defensivamente, depois de muitos séculos terrestres de paz e prosperidade. Depois de Penny, Ada e Samwise terminarem de me zoar sobre o quão cafona isso era, os personagens deles concordaram em ajudar. Mas Leon perguntou o que ele ganharia com isso. É, o personagem mercenário, né? Estou orgulhoso deles por isso, e para ser honesto, Alf disse para eles que daria a eles tecnologia que ajudaria a purificar a poluição do ar na Terra. Mas por ele não ter conhecimento sobre o planeta, além de ondas de áudio que a espécie dele pegou além de Orion, aonde usar tal tecnologia seria por conta dos terráqueos. A Party aceitou os termos, a sessão terminou pouco depois deles irem a bordo da nave do Alf por um pod de teleportação estilo Galaxy Quest, porque os jogadores não conseguiam parar de rir e Samwise riu até passar mal, literalmente. A sessão seguinte começou comigo explicando por que os aliens contataram a Terra e apresentando Lois a Party, e Lester para Ada e Penny, que nunca tinham encontrado ele antes. Imediatamente, Ada não gosta de Lester. Ele é direto, meio grosso, um cara com pinta de colarinho azul. Ele não tem tempo pra perder, mas ele não é rude. Ele é bem educado com o grupo e um pouco desajeitado. Mas Ada acha que ela deveria prestar respeito a ele por algum motivo que só fomos descobrir bem mais tarde, que é relacionado ao serviço que ela teve na vida real na Guarda Nacional. E naquele ponto, começamos a pensar que talvez isso fosse uma péssima ideia. Eu pergunto a Ada sobre o porquê ela está sendo tão estranhamente irritável com o Lester. Ela me diz que ela só estava cansada de lidar com Karens no trabalho. O trabalho atual dela sendo recepcionista em um hotel, e nós continuamos o jogo. Durante a sessão, Leon é extremamente rude com a Lois, ao ponto de que Samwise e Penny estavam percebendo, mas pensam que é tudo dentro do personagem. E Zeus e Gomer gentilmente zoam Leon sobre ser intimidado por uma velha. Tivemos um time skip porque nós genuinamente passamos umas 2 ou 3 sessões sem qualquer problema. Lester teve que sair do grupo por causa de problemas de horário e de ter que cuidar de um familiar doente na vida real. Então decidimos fazer o personagem dele ir embora sozinho, com alguma ajuda dos aliens para buscar seu neto desaparecido. É aqui onde os problemas começam com a Ada. Na sessão seguinte, Lester decidiu anunciar que sairia da campanha. Isso de entregar passando dos personagens pro personagem já passou. Não, nunca aconteceu com a gente, não. Porque nossos personagens. Toda vez que eu jogo com meus amigos, a gente faz uns personagens muito caricatos. É muito extremo, tá ligado? Nunca. É bem difícil. Acho que o único personagem meu que realmente tinha backstory, os caralho, que foi bem desenvolvido, foi meu primeiro personagem. Depois daí era algo muito básico, tá ligado? Não necessariamente porque... É porque normalmente, vamos jogar... É o Gon. Porque normalmente a gente falava, vamos jogar one shot. Aí o one shot não tem pra que criar essas porra toda, tá ligado? Tipo, pra falar a verdade, o Gon e o Daemon, que tava o Snipe sem braço, que tinha uma backstory muito grande, tá ligado? Mas necessariamente o Daemon não foi desenvolvido, ele. Mas por falta de que a gente não jogou mais, né, na lore que ele participava na campanha. Já os outros, aí a maioria a gente atualmente só joga one-shot. A gente tá muito preso do one-shot e estamos precisando de uma campanha maiorzinha. Aí eu vou tentar fazer essa campanha maiorzinha dessa que eu tô desenvolvendo. Aí nisso eu comecei a criar só os povos aleatórios. Teve um velho que eu criei que era... Olha como era o nome dele. Não era nem o nome, era o apelido. Era o velho da 12. Que era um velho meio caipira, surdo, ignorante pra caralho, que só tinha amor a 12 dele. Que o nome da 12 era Margarida. Aí pronto. E o bicho tava um dano da... O bicho tava um dano do caralho. Mas também não tinha nada de vida. Tanto que na primeira luta ele morreu. Mas também a gente lutou contra o Boys na primeira luta, né? Era um one shot.
E a Ada deixou implícito um belo nível de nojo durante a call antes da sessão, direcionada ao Lester ter responsabilidades com a vida terrestre. E pelo jeito isso era direcionado também ao Louis saindo da campanha. Eu, educadamente, pedi pra Ada parar de ser babaca com o Lester tendo responsabilidades na vida real, enquanto os outros jogadores estavam longe. Talvez eu não deveria ter dito isso em call, sei lá. A sessão continuou, já que ele estava de folga naquele dia. Penny e Samwise se juntaram à call depois de jantar e eu tentei mudar de assunto. Mas isso faz a Ada ficar bem distante durante todo o jogo, tendo que ser pingada várias vezes no Discord antes de sequer reconhecer a existência de alguém. Mesmo quando falávamos pra ela na call, nós sabemos que ela não estava com sono ou ocupada, porque pelo menos um de nós podia ver os posts dela no Facebook. Ela estava só ignorando a gente. Depois de 1 hora disso, e termos umas 2 ou 3 rodadas por jogador nessa palhaçada, eu decidi dar o golpe de misericórdia e parar a sessão pela noite, assumindo que todo mundo estava só exausto. Ada é a primeira pessoa a deslugar. Ah, pois é, pra ver como ela tava, né? Ignora a gente pelo resto da noite. Naquela altura, nós sabíamos que tinha algo errado, mas não sabíamos o que estava errado. Então não falamos nada, mas isso se repete por várias sessões. Pra que essa menina continuou jogando então? Ao ponto Ela entrava pra jogar e não jogava, tá ligado? Ficava evitando. de que Samwise e Penny queriam confrontar a Ada. As coisas ficaram ok por uma semana, mas as portas do inferno abriram quando a campanha chegou num plot point grande. Eu apresento um NPC, o Beans, que tinha um pai opressivo que era general. Então Beans era naturalmente desconfiado de Leon e tinha uma opinião bem negativa sobre soldados. Lembrando que o Leon respeitava os soldados, né? Zeus e Gomer se dão bem o bastante para manter a paz, mas Leon raramente levava desaforo para casa. Ele e Beans tinham conversas ácidas que levavam a muitas risadas. Tudo parecia de boa. Algumas sessões depois de apresentar Beans, no entanto, Ada volta a nos ignorar no meio da sessão e fica postando memes no Facebook e postagens falando mal de todo mundo que eram ocultos para nós. Infelizmente para ela, Lester ainda podia ver essas postagens e nos falou delas em um grupo separado. Agora que as portas do inferno abrem, Samwise e Penny queriam confrontar a Ada agora e não iam esperar até eu dizer que tá tudo bem. Então eu deixei. Era quase o fim da campanha, que tinha durado mais do que eu esperava, mas naquele ponto já não importava mais. Então, já que eu tinha que chamar a atenção da Ada no servidor, tive que pingar ela com a mensagem perguntando se ela tem algum problema com alguém na campanha. Ela diz não e deu de ombros. Eu direciono ela à rolagem de dados e digo para os jogadores ficarem à vontade nos próximos turnos, enquanto eu vou no banheiro, mas continuo monitorando os canais de texto pelo telefone. Ada ignora as instruções para rolar, e eu faço uma piada sobre começar a dar penalidade por ignorar pedidos para rolar dados, já que essa era tipo a 5ª vez que alguém fez isso. E Penny e Samwise não eram inocentes nisso também. Eu termino no banheiro, lavo as mãos, pego uma garrafa de água, Quando ele voltar, lanchinho e volto pro PC. Quando chego lá, Samwise estava soltando os cachorros pra cima da Ada. Eu não lembro o que o Samwise e a Penny disseram exatamente, mas os prints do Facebook dela foram mostrados. E eu perguntei pra ela por que ela diria pra nós nos mamarmos eita porra! que nós fizemos ela querer fazer coisas consigo mesma de forma violentas. Oxi! Eu perguntei pra ela o que fizemos pra ela ficar com medo de conversar com a gente sobre, e se fomos amigos ruins de algum jeito. Eu disse pra ela que do fundo do coração queria resolver isso e melhorar as coisas porque valorizava ela como amiga. E que ficar falando merda de todo mundo pelas costas sem nem tentar falar com a gente antes era bem escroto. Fora que ela tava na cal, né? Ela começou a gritar sobre o quanto queria que a gente se ferrasse, sobre sermos amigos horríveis que faziam bullying com ela, etc, etc. Sobre como ela deveria doxar a gente e dar porrada na gente. Oxi! Eu não vou detalhar muito, tentamos acalmá-la sem resultado. E ela começou a fazer aquela atuação de lágrimas de crocodilo. Oxi. Samwise ficou muito bravo, Penny saiu fora, e eu experienciei um sentimento que está em algum lugar entre fúria, medo e náusea. E expressei bem claramente para Ada que, depois que ela insistiu que somos impossíveis de agradar, de que eu não ia aguentar essa infantilidade dela. E isso precisava ser resolvido agora se nós fôssemos continuar sendo amigos. É seguro afirmar que ela não quis, mas eu tentei tudo pra manter a amizade intacta até aquele ponto. Ela tentou fazer o Leon matar o Beans no turno dela. E continuaram jogando. E quando não deixamos e lembramos ela que essa conversa fora de personagem tinha que acontecer agora, ela saiu do servidor, bloqueou todo mundo, começou a mandar hate mail pro Lester e outro amigo que nem estava na campanha. E mentiu falando pra eles que dissemos pra ela que eles tinham feito coisas horríveis. Quase matou minha amizade com o Lester junto com o meu desejo de me juntar a uma campanha de RPG de qualquer forma de novo. Felizmente, ela não conseguiu nenhum deles, mesmo que eu tenha eventualmente me afastado do Lester. Ele afastou do amigo dele. Mas nós nunca mais falamos da Ada, mesmo vendo ela em RPGs e grupos de Facebook de Resident Evil. Isso, no entanto, conseguiu arruinar a amizade
amizade entre o Lester e o Samwise de algum jeito. Penny, Samwise e eu ainda somos amigos, mesmo que não tenhamos mais jogado. Infelizmente, Ada, se estiver vendo isso, espero que mesmo com seja lá o que você esteja passando, você fique bem. Ela ficou maluco do nada. Olha, sendo Que porra foi essa? brutalmente honesto, Rapaz. essa Ada entra naquela categoria de jogador problema, do jogador que não sabe se separar do personagem. Eu posso soar meio radical aqui, mas nunca aceite na sua mesa alguém assim. Vai dar problema. Porque, como em qualquer história boa, os personagens precisam passar por dramas e problemas e muitas vezes eles perdem. A história é interessante por isso. Existe. Isso não combina com alguém que encara derrotas do personagem como derrotas pessoais. Se tiver um player mestre ruim na mesa, mais horrível que você nunca passe por isso. Eu nunca passei por isso, pô. Pra falar a verdade, a única problemática que eu tive é que tem o player protagonista. Mas isso eu já falei já disso outra vez, tá ligado? Tem um colega meu que ele, na cabeça dele, ele é sempre o protagonista. E sempre que a gente tá jogando, aí pronto, aí ele, é por isso que eu tenho fama de ser mestre carrasco. Porque sempre que a gente tá jogando, ele quer fazer um negócio necessariamente impossível e fica puto quando dá problema, tá ligado? Teve uma das primeiras campanhas que eu tava mestrando, ele queria se passar de policial e conversar com outros policiais. Eu pedi pra ele dar um teste. Ele chegou se apresentando como um policial. Eu pedi pra ele dar um teste de... Esqueci agora qual era o teste, tá ligado? Nunca mais joguei. Era Ordem Paranormal, nunca mais joguei. Eu sei que... Acho que era enganação. Joga um teste de enganação. Aí jogou. Ele tirou um fracasso. Ele tentou se passar por policial. É um crime. Tá ligado? Eu peguei como policial, eu prendi ele, foda-se. Prendi e levei pra cadeia, ficou preso. Ele ficou parte da campanha todinha presa. Nisso, um dos personagens dos players era rico pra caralho, tá ligado? Ele falou, Leozinho, eu posso contatar o meu advogado, que é muito foda e não sei o que, não sei o que. Eu falei, pode. A gente tava tentando resolver uma forma dele conseguir sair da cadeia sem que não fugisse do controle da narrativa. Aí eu falei, pode. Aí ligou pro advogado, o advogado foi, liberou ele. Aí o advogado foi. É esse mesmo. O advogado pegou a porra da moto. Ele pegou a moto do advogado, foi até onde tudo estava acontecendo, que era um museu. Chegando no museu, ele tenta invadir o museu com a moto. Ele queria pegar a rua direto, vindo acelerando, e entrasse dentro do museu, tá ligado? Com a moto. Foda-se. Eu falei, dá um teste de pilotagem. Ele tirou um. Aí, o filho da puta, ele fica puto com as consequências que ele tem, pô. Eu falei, não, beleza, você consegue entrar. Mas, quando você entra, tem uma parede na frente. Porque normalmente o museu é assim, né? O museu não. Você entra e tem um corredorzão. Ele tem a parte da recepção, que tem a porra de uma parede que leva pra outra sala, que é onde necessariamente começa o museu. Eu falei, beleza. Você tenta passar, bate na parede, cai no chão, a moto cai em cima de sua perna e você quebra a perna. Aí ficou puto de novo, tá ligado? E essa isso foi numa sessão só. Isso acontecia em várias coisas. Esse mesmo jogador era o mesmo daquela história que eu contei pra vocês. Que ele era um personagem baseado no Chainsaw Man, que toda vez que ele ia transformar, ele não tinha um controle. Aí praticamente ele cortava todo mundo que estava perto. E meu personagem, ele queria proteger todo mundo da equipe. E ele era muito frio. Esse que eu falei que não tinha, era o sniper sem braço. Ele perdeu o braço na primeira campanha, só pra quem não tá ligado. Aí, ele transformou uma vez e uma das personagens entrou em morrendo. Ele entrou em morrendo. Não, nesse eu sou play, nesse que eu tô contando a história agora. Nisso ela entrou em morrendo, a menina. Aí a gente conseguiu salvar, tá ligado? E eu passei o aviso. Falei, da próxima vez que você machucar um companheiro meu de novo, eu vou lhe matar. Meu personagem era assim, tá ligado? Quando eu pegava um personagem, eu tentava ser o máximo aquele personagem. O Gon, ele era muito irritante. Eu era a pessoa mais irritante que tinha. Esse personagem, ele já era frio, centrado, não se comunicava muito, tá ligado? Ele era mais ação. E ele fazia o que ele quisesse.
Aí, quando foi outra vez, ele tentou se transformar de novo, propositalmente, em cima de todo mundo, porque o mestre ainda falou, tu vai se transformar em cima de todo mundo? Aí o jogador falou, vou, tá ligado? Na hora que ele se transformou, ele cortou todo mundo que tava em volta e eu narrei pro mestre, mestre, eu saco minha arma, aponto pra cabeça dele e atiro. O mestre joga o dado. Eu joguei o dado, eu gritei. Eu dei, sei lá, mano. Eu lembro que era ser de dano. E eu matei o personagem dele. E. Foi. Ou o personagem passar E ele ficou a porra da campanha todinha com cara de cu. por problemas como o mestre implicando com eles. E sério, ela ameaçar doxing e mentir pros outros pra sabotar amizades. Mano, ela é simplesmente uma pessoa horrível. Não tem outro jeito de Mas ele costuma ser muito bom interpretando. Interpretando ele é muito bom, tá ligado? É muito legal jogar com ele. Porque ele interpreta muito bom. Mas nessa parada dele que é protagonista é meio embaçado. descrever isso. Nada. Já teve uma vez que eu tirei. Foi só ser no dado. Acho que teve uma vez que todos os meus dados. Acho que de 20 dados que eu joguei, acho que 3 não caiu crítico. Um negócio assim. Mas já teve outra vez já que caiu todos os dados, os piores dados possível. É foda. E cara, vai por mim, eu já passei por poucas e boas na mão de jogador assim, mano, e eles me dão medo. Quando eu vejo que o jogador fica se confundindo com o personagem, eu já fico um passo atrás. Se não, saio fora do grupo e fico tipo, mano, eu sei onde isso vai dar, não vou ficar aqui pra ver isso de novo. Mas bom, vamos à próxima história. Eu acho que o jogador está usando o trauma real pra sequestrar minha campanha e não sei se quero mestrar mais. Cara, ficou triste. Eu nem sei como explicar Pretendo fazer uma série de RPG pra postar no canal de game? Não, nenhuma. isso apropriadamente. Pra sequestrar minha campanha e não sei se quero mestrar mais. Pra falar a verdade, no Leozinho 2 tinha algumas campanhas de RPG que eu tinha jogado e algumas que eu tinha feito. Tinha que eu tinha feito? Tinha. Eu tinha mestrado o Voo Mortal do Selbit, que foi a primeira coisa que eu mestrei. Ah, não sei se eu tinha postado, eu acho que eu tinha gravado. Mas tinha eu jogando a minha primeira campanha de RPG. E foi, mas hoje em dia não existe mais não. É Leozinho 2, é Leozinho 2. Tinha eu jogando RPG pela primeira vez. Eu nem sei como explicar isso apropriadamente. Eu não mestro há meses e fico pensando se talvez eu estivesse exagerando, mas toda vez que planejo alguma coisa eu fico preso. Tipo, me desligo completamente. Mesmo escrever esse post é estranho, como se eu ainda estivesse fazendo algo errado. Então, eu tinha essa campanha Homebrew em um cenário bem simples. 3 jogadores que eu confio e um cara novo, o Dave, que um amigo meu trouxe. Eu não conhecia ele, mas tanto faz, eu sempre estava feliz em trazer novas pessoas pro rolê. Eu não gosto de fazer isso, cara. Ele disse que adorava roleplay, personagens profundos, arcos emocionais. Legal, parecia que ele se encaixar bem. O personagem dele era um bruxo cuja esposa morreu em um incêndio que estava de alguma forma conectado a seu patrono. O background era sobre como ele perdeu tudo e agora estava basicamente fugindo da dor, culpa e desejo de vingança. Intenso, mas eu já fiz arcos emocionais antes, então pensei que tinha um jeito de balancear isso. Na primeira sessão, ele mal falou direito. Todo mundo estava lá zoando e construindo uma química de grupo, e o personagem do Dave só estava sentado ali. Quando alguém tentou falar com ele, ele ficava todo: "Eu não falo com pessoas que ainda têm esperança", ou algo assim. Todo mundo meio que riu, mas meio que matou a vibe um pouco. Ah, ele realmente ele tava expressando, né? Ai. Ah, boy. Isso só continuou. Tipo, toda vez que alguém tentava fazer uma piada ou se conectar emocionalmente, ou mesmo só fazer uma cena normal, o David sempre jogava algo super pesado. Coisa tipo: "Ele olha para o fogo pensando nos gritos", ou "O mundo acabou pra mim há muito tempo". E eu não estou exagerando, era constante. E a pior parte é que ele não interagia com os outros. Ele só dizia coisas alto e ficava quieto de novo. Oxi. Eu comecei Cara, era Edzão. Era Ed, mas se ele não engaja nos outros personagens, não tem nem como fazer um desenvolvimento pra ele, tá ligado? Porque no começo você pode achar que é um personagem. Mas, exemplo, beleza. Então, com o grupo que ele tá formando agora, pode ser que a rapaziada, tá ligado, consiga quebrar um pouco disso dele, não sei o que. Mas se ele não interage, a sentir como se não soubesse mestrar mais. Ninguém disse nada diretamente, mas todo mundo começou a se afastar, a vibe simplesmente mudou. As pessoas pararam de fazer vozes ou piadas ou mesmo escolhas. Era como se estivessem esperando pra ver se o Dave faria um monólogo sobre dor de novo. Eu mandei umas mensagens pra ele, tentei gentilmente falar pra ele dar uma baixada nesse rolê, porque tava deixando o resto do grupo desconfortável. E talvez pudéssemos achar meios pra conectar o personagem dele ao grupo mais. Ele me disse que o personagem era baseado em um luto real. putz. E jogar com ele era parte dele processando. Vai te foder, mano. Tá. É uma parada nobre, tá ligado?
Mas acho que dava pra tentar jogar. Mas eu assistindo os vídeos do Craven, eu percebo que também o jogador é muito mimizento, meu irmão. Os outros jogadores na mesa, né? Tipo, o cara ele é todo sad, ele é todo Ed e não sei o quê. Bota esse arrombado pra jogar na nossa mesa pra ver. Algo assim. Ele me disse que ajudava Bota aí pra tu ver a desgraça. ele. E depois disso eu senti que não podia dizer nada, como se eu pudesse soar cruel ou insensível. Então eu fiz que na próxima sessão todo mundo teve uma visão baseada em seu background. Todos estavam de boa com isso, e quando chegou no Dave, eu disse algo como: você vê a sua esposa em pé no meio das ruínas. Eu usei o exato cenário e detalhes que ele escreveu no background dele. Não adicionei nada gráfico e pensei que estava sendo respeitoso, e ele só congelou. Não disse nada pra mim por um minuto, então fala: isso é nojento, você sabe que isso é real pra mim. E saiu da cal. Vai tomar no teu coma. Ai, te fuder. Ai, tomar. Ai, dentro. Eu estava com o coração na garganta. Coração na garganta, a gente se lascar e era xingar. A gente tava na calma. Tu não teve que te fuder, porque jeito de gente, rapaz. E senti como se tivesse feito algo horrível, mas não Baitolão. sabia o que. Ele me deu o background. Baitolão. Eu literalmente usei o que ele escreveu, não adicionei nada dramático ou twists ou coisa do tipo. Mas agora eu sinto como se tivesse pisado num calo gigante invisível. Eu terminei a sessão mais cedo, ninguém tinha o que dizer, foi só silêncio. Um dos jogadores falou: eu nem sei se podemos continuar jogando mais, e isso grudou em mim. Eu parei a campanha. Os outros, olha os outros. Olha os outros. Não, eu não sei se a rapaziada fora do Brasil é muito empático, porque, porra. Ave Maria. No dia seguinte. O maluco nunca mais jogou RPG, né? Não tem jeito. E disse que precisava de um tempo. Todos entenderam. Alguém me mandou uma mensagem dizendo que se sentiram ansiosos por semanas, sem saber o que dizer. E agora eu nem consigo começar um jogo novo. Eu tentei escrever coisas, desenhei mapas, fiz NPCs, mas então eu lembro daquele sentimento e tudo fica frio. Eu começo a me perguntar que tipo de backstory alguém vai me dar e se sequer é seguro tocar nisso. Ou eu vou acidentalmente magoar alguém de novo, ou se alguém vai transformar o jogo em algo que eu sequer reconheço. E não sei como isso vai parar sem eu me sentir como um vilão. Eu só queria contar histórias com os meus amigos. Agora sinto que não posso confiar em mim mesmo pra mestrar qualquer coisa. Repitam comigo, crianças. RPG não é terapia. Teu DM não é seu psicólogo. E o jogo não é feito pra você solucionar seus traumas e problemas. Fazer o que esse cara fez equivale a botar uma pressão insana em cima do mestre que ele não é obrigado a passar. Sem falar que acaba com toda a vibe do grupo. Problema da vida real você resolve na vida real, não no RPG. Sem falar que claramente o cara achava que era obrigação do mestre ceder a mesa pro cara ficar pagando de Edgelord, é isso. Eu vou soar como um babaca e eu não ligo, mas em casos assim, se o jogador manda uma dessas, você tem que jogar real de que sua mesa não é a terapia pessoal dele. Eu, no lugar dele, recomendaria ele mudar de personagem ou mudar de mesa. O mestre não é obrigado a curar seus traumas, ele não é obrigado a ficar pisando em ovos sempre que você for colocar algo contra seu personagem. Pois é, mas rapaziada também, qualquer coisa tá se sentindo mal. E ele não é obrigado a sacrificar a diversão do grupo por você. E pelo que eu vi nos comentários desse post aí no Reddit, galera tá super apoiando o narrador. Porque Claro, porra! ele não fez nada errado, isso não é culpa Chico, ataque ele pra quê? dele. Quem tá errado é o jogador que tá botando em cima dele uma pressão que ele não tem que ter. E espero muito que um dia ele se recupere disso, que ele supere essa ansiedade, recupere sua confiança e volte a mestrar e se divertir. Porque ele não merece passar por isso só porque um jogador sem noção, que nem conhece ele, vamos lembrar, esse Dave entrou na campanha Pois é, mas a rapaziada joga com uma pessoa que eles nem conhecem também, né? sem conhecer ninguém. O cara já entrou tacando essa bomba no colo do mestre e foda-se. Não é culpa do mestre, eu espero que ele entenda isso um dia. Mas bom, gente, essas foram as histórias de hoje. Como sempre, adoraria saber o que vocês acham nos comentários. E bom, obrigado por terem assistido, vejo vocês semana que vem e falou, Tchau. membros. Acabamos, rapaziada. Acabamos. Rapaziada. Rapaziada também, mano. Tem que parar com isso aí, boy.